Já a seguir esteja atento à inspiradora mensagem bíblica. Eu queria ler a respeito de um episódio que fala de uma passagem de Jesus por uma cidade bem conhecida. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, no capítulo 19. Evangelho de São Lucas, capítulo número 19. Amém. É um texto bem conhecido, um homem que fala sobre um homem pequeno, amém? Mas que este pequeno homem, amém, teve uma atitude grande, amém? E essa atitude foi procurar Jesus, foi buscar Jesus. E eu acredito, irmãos, que nesta tarde todos nós estamos aqui a buscar Jesus, estamos num bom espírito, amém? E aí o Senhor diz, aquele que me procura, aquele que me busca, esse me encontra, amém? Buscar-me-eis e me achareis, se buscares de todo o vosso coração. Queridos irmãos, vamos abrir então Lucas capítulo 19 e vamos ler os primeiros 10 versículos, amém? Podemos ficar em pé? Amém? Só mais um bocadinho, está bem? Graças a Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava este Zaqueu ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se não alguma coisa tenho defraudado, enganado, prejudicado a alguém, o restituo quadriplicado, 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Senhor, estamos diante da Tua Palavra, Senhor, nesta tarde, e queremos que mais uma vez, Senhor, que a Tua Palavra ela nunca volta vazia, Senhor. Queremos que nesta tarde o Senhor quer falar aos nossos corações, possas tocar cada vida que aqui está, Senhor. Possamos aprender, Senhor, com as ações, o Senhor, a busca de Zaqueu, Senhor, a Te buscar de todo o nosso coração, Senhor, porque sabemos que Tu tens algo especial para cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade, Senhor. Nesta tarde, Senhor, fala aos nossos corações, fala às nossas necessidades, Senhor. Trabalha em cada um de nós através do Teu Santo Espírito, Senhor. É no nome de Jesus Cristo te peço e te agradeço. Amém. Podemos ficar sentados. Aleluia. Amém. Quem é que nunca ouviu falar de Zaqueu? Todos já ouviram falar de Zaqueu, não é? Amém? Zaqueu, na verdade, é um das personagens da Bíblia. Na verdade, que as nossas crianças, elas aprendem bem de pequenino, né? Sobre ele. E às vezes familiarizamos tanto com Zaqueu que às vezes até trocamos os nomes. Diz que um pastor estava a pregar e diz, olha, Moisés subiu à árvore para ver Jesus. E alguém disse no meio do povo, olha, oh, pastor, não era Moisés, era Zaqueu. Então o pastor, para compor a coisa, olha, oh, Moisés, desce depressa porque esse lugar é do lugar de Zaqueu, não é? Ok, Zaqueu subiu à árvore, este gesto, né? Zaqueu era homem baixo porque nunca mais cresceu a árvore. Queria ver Jesus, amém? Graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui nesta tarde, queremos ver Jesus e aqueles que o buscam, aqueles que querem mais dele, irmãos, eu acredito que recebem do Senhor, amém? Irmãos, esta história fala-nos que Jesus estava a passar por Jericó.
Jericó, esta cidade bem conhecida na palavra de Deus, e Jericó significa lugar de fragrância, né? Jericó era uma cidade de lazer, uma cidade de luxo, uma cidade de comércio, e Jesus estava visitando. Lembramos quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Emmanuel, Jesus é o Deus conosco, amém? Jesus, na verdade, ou da parte do Senhor, Deus estava dando uma oportunidade a esta cidade de poder, na verdade, ouvir a mensagem das boas novas de Jesus, amém? O Evangelho são as boas novas, amém? Nós temos o Evangelho de João, temos o Evangelho de Mateus, temos o Evangelho de Lucas, temos o Evangelho, na verdade, de Mateus, Marcos, Lucas e João, amém? Estes 4 evangelhos, na verdade, porquê que chama evangelho? Porque são as boas novas. Tudo o que nós precisamos ouvir para ser salvos está aqui. Fala-nos de Jesus, que veio do céu à terra, nasceu lá em Belém, no lugar humilde, esteve entre nós, amém? Ele entre nós, na verdade, pregou, mostrou o Pai. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Fez milagres, prodígios, maravilhas, na verdade, para mostrar a graça e a misericórdia de Deus. Todas as pessoas que vieram a Ele não ficaram sem resposta. Todos aqueles que vieram a Jesus, Jesus recebeu a todos. Porquê? Porque o Senhor não faz exceção de pessoas. Porque no coração de Deus está o homem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Amém? Então Jesus, ao passar por Jericó, na verdade podemos dizer que é a resposta de Deus, é a misericórdia de Deus àquela cidade. Amém? É a misericórdia de Deus à vida daquelas pessoas, porque não são casas, mas são pessoas. Amém? O Senhor está preocupado com pessoas. Aliás, diz aqui no verso 19, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Na cidade de Jericó havia muitas pessoas perdidas, havia muitas pessoas sem esperança, havia muitas pessoas, na verdade, desiludidas com a sua própria vida, viviam para o luxo, viviam procurando, na verdade, amealhar riquezas para os trabalhos, tudo isso. Mas, irmãos, há um vazio. O homem pode ter tudo, mas se não tiver o Senhor Jesus, se não tiver paz, a paz que Jesus, amém, a verdadeira paz é a paz que vem do Senhor, o homem é vazio. O próprio Senhor Jesus diz que é que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Amém? Nós ganharmos, na verdade, a fama do mundo, mas temos uma vida vazia. Amém? Mas Jesus veio para preencher os corações vazios. Amém? Jesus estava passando por Jericó. Podemos dizer que esta era uma oportunidade que o Senhor estava dando àquela cidade. Jesus estava caminhando, podemos dizer, para a cruz. Amém? E a verdade, irmãos, que nesta cidade nós vemos duas pessoas. Nós encontramos, na verdade, duas pessoas que aceitaram Jesus. Amém? E todas, quer uma, quer outra, quer este Zaqueu, quer uma outra personagem que nós encontramos ali em Jericó, chamado, como é que ele se chamava? Bartimeu. Era um mendigo, era um cego. Todos estes dois, amém, tiveram dificuldade de alguma forma, amém. Diz que um deles estava sentado à beira do caminho, veja, e este Zaqueu diz que ele se empoleirou em cima de uma árvore, né? São duas atitudes caricatas. Um sentado à beira do caminho, uma multidão impedia ver Jesus, na verdade ele clamava: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos procuraram de alguma forma silenciá-lo, mas ele insistiu. Vemos duas lições de insistência e persistência. Amém? Bartimeu persistiu em clamar, em buscar o Senhor, e já dissemos, aquele que busca, encontra. E vemos este Zaqueu também, na verdade, de alguma forma, ele tinha suas limitações, mas ele não desistiu. Ele procurou, na verdade, insistiu em procurar ao Senhor Jesus. Um era rico, amém? E já falamos que ser rico não é sinónimo de ter tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia-a-dia, na verdade, e até mais do que suficiente, não é sinónimo de ter o nosso interior preenchido.
Amém? Zaqueu era um homem rico. Zaqueu, ele tinha tudo o que o dinheiro podia dar, mas era um homem vazio na sua alma. O Bartimeu era um homem pobre, na verdade era um homem mendigo, irmãos, mas ele reconhecia, na verdade, que precisava de alguma coisa. Aliás, Jesus pergunta a Zaqueu, sendo ele cego, que queres que eu te faça? Amém? Diz que eu vejo, e diz o Senhor que ele não somente viu, amém, mas também foi salvo. Porque, na verdade, a salvação é o bem mais precioso que nós podemos receber do Senhor. E quando nós encontramos Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Nós vamos encontrar aquilo tudo que nós precisamos. Jesus disse, dou-vos a minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo dá, que é uma paz podre, é uma paz que dura pouco, não é? Ainda há pouco nós estávamos... Nós temos vivido, não é? Nós, alguns que já viemos do século passado, século XX para o XXI, momentos em que parecia que agora com a queda do muro de Berlim, com toda essa situação, a paz está aí, já não temos problemas, não é? Já acabou a Guerra Fria, tudo mais, irmãos, mas logo se levanta, na verdade, conflitos novos e ameaças terroristas, não é? Grupos terroristas do Médio Oriente, aquele atentado lá antes disso até, podemos falar da guerra, da invasão do Iraque para o Kuwait e depois, mais tarde, todas estas situações, sempre focos e tentativas de paz, e parece que tudo está bem, mais uma guerra, mais alguma situação de conflito, irmãos, e os homens tentando, na verdade, fazer acordos de paz, mas eu quero dizer, queridos irmãos, que, na verdade, tudo à nossa volta pode estar em tribulação, em guerra, e nós podemos ter uma paz completamente diferente. Lembro de nós, quando estivemos no Instituto Bíblico, estavam na altura connosco alguns irmãos de Angola, da província do Ambo, né? Do Ambo, e havia duas fações em Angola, a UNITA, o MPLA, que se guerreava, e diz que houve uma altura que o Ambo, que era da área que estava sob o controle de um grupo chamado a UNITA, né? Estava sendo bombardeada, sendo, na verdade, toda a cidade cercada, mas diz aqueles irmãos que lá estavam, mesmo no meio daquelas bombas, no meio daqueles atentados todos, no meio de toda aquela... Eles podiam sentir a paz do Senhor. Irmãos, a paz do Senhor. E a paz do Senhor, ela pode ser sentida mesmo quando o mundo à nossa volta está em guerra, quando o nosso mundo à nossa volta é rumores de guerra. Nós podemos encontrar essa paz como tomando esta atitude de Zaqueu. Amém? Um homem rico, um homem que parecia ter tudo, mas faltava-lhe a paz, mas ele sabia o caminho para a paz. Ele procurou Jesus. Ele procurou Jesus. Irmãos, Zaqueu, para encontrar Jesus, ele teve que, de alguma forma, vencer alguns desafios. Todos nós conhecemos Zaqueu, ele era um homem rico, mas aquela riqueza, de alguma forma, foi adquirida de alguma forma não legítima. Ainda que ele fosse o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos, certamente teria um salário superior aos demais cobradores de impostos, os demais publicanos, mas este Zaqueu, na verdade, cujo nome significa puro ou justo, ele, na verdade, vivia uma vida de injustiça e toda a nação considerava os publicanos como traidores da pátria, porque estavam cobrando impostos para uma nação estrangeira, uma nação ocupante. Então eles eram odiados, eles, na verdade, eram pessoas que não tinham respeito de ninguém, né? Toda a gente os odiava de alguma forma. Irmãos, e a verdade é esta, uma das necessidades que o ser humano tem é de amar e ser amado. E este Zaqueu, a verdade, sentia, na verdade, aquele vazio. Ele ia pela rua, sentia, na verdade, que os seus concidadãos, as pessoas da sua própria terra, o olhavam com ódio, olhavam com desprezo, porque de alguma forma ele
era um traidor, né? De alguma forma ele era um traidor. Irmãos, mas Jesus estava passando por ali. E é interessante que Jesus contou muitas histórias. E grande parte das histórias que Jesus contou, algumas das histórias, elas incluíam também publicanos. Falou-nos de um publicano que foi ao templo e foi também uma pessoa, um fariseu, né? E alguém, uma pessoa religiosa, diz que o fariseu estava ali: Senhor, graças te dou que não me sou como esse publicano, né? Senhor, porque eu faço isto, eu faço aquilo. E diz que quando o publicano orou, levantou a sua voz, ele nem sequer teve como levantar a voz a Deus, porque ele sentiu o peso do seu pecado e simplesmente batia no peito. Ele reconhecendo, na verdade, o seu pecado, reconhecendo, na verdade, aquilo que estava sobre ele. E, na verdade, disse Jesus que este se o justificado. Então, Jesus muitas vezes usou histórias com publicanos para dizer que as pessoas que ainda possam ter caído mais baixo, como traidoras, como pecadoras, que há uma solução se as pessoas voltarem-se para Deus com um coração quebrantado e humilde. Deus diz que tem mais prazer na obediência do que sacrifícios. Deus tem mais prazer que nós possamos, na verdade, chegarmos a Ele e confessarmos o nosso pecado e nos arrependermos e experimentarmos uma mudança de vida. Vemos mulheres também, aquela mulher apanhada no ato de adultério, na verdade diz que foi levada a Jesus. Ela foi levada para que Jesus pudesse, na verdade, declarar uma sentença, porque era o único verdadeiramente que estava sem pecado, né? E Jesus disse: olha, quem estiver aqui que nunca pecou, atira a primeira pedra. E todos foram-se embora, ficando ali somente Jesus e aquela mulher. E Jesus perguntou-lhe: olha, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Foram-se embora. Olha, nem eu te acuso, vai e não peques mais. Jesus é aquele que dá a oportunidade. Todo aquele que vem a Ele, tem um encontro com Ele, tem uma oportunidade de mudar a sua vida. Mudar a sua vida. Amém? Jesus, na verdade, Ele é aquele que veio para trazer mudança. Paulo, ele diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Zaqueu, ele estava determinado. Jesus estava passando por ali e ele não queria perder aquela oportunidade. Ele ouviu de Jesus, ele ouviu sobre, na verdade, a misericórdia do Senhor. Ele ouviu que Jesus nunca rejeitou ninguém que se aproximasse dele. Amém? Então, este homem, na verdade, ele determinou no seu coração: eu tenho que ter um encontro com Jesus. Eu tenho que ver Jesus. Amém? Ou seja, Jesus tem que ver a mim também. Não sabendo ele que o Senhor vê todos os nossos corações. Que o Senhor vê toda a nossa vida, irmãos. Ninguém está esquecido por Deus. Deus conhece-nos. Deus te conhece. Deus sabe. Amém? Mas que possamos ter esta atitude também de humildemente nos chegarmos a Ele. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Amém? Zaqueu estava determinado a ter esse encontro com Jesus. Esse encontro seria crucial, na verdade, para a sua vida. Então ele não ficou, na verdade, ele não ficou simplesmente pela ideia. Ele pôs em prática aquele sentimento que veio ao seu coração. Amém? De se aproximar de Jesus, porque Jesus era aquilo que ele mais precisava. Irmãos, e é verdade, Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Muitas vezes, só falam de Jesus, só falam de Jesus. Pois é, Jesus é tudo para nós. Aquela música diz: Ele é tudo para mim. E é verdade, Ele continua a ser tudo o que nós precisamos. Amém. Diz que Ele queria chegar a Jesus, mas a Bíblia também diz que vinha uma multidão. Uma multidão. Uma multidão que, na verdade, vinha cercando Jesus, vinha acompanhando Jesus. E a Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Amém? Amém? Mas é interessante que aquele homem, ele teve que vencer. Primeiramente, ele teve que vencer o seu orgulho. Porque ele não era um homem qualquer, é verdade que não. Ele era Zaqueu, o chefe dos publicanos.
Amém? Ele era uma figura pública, ele era, na verdade, era um representante da autoridade romana no sentido das finanças, dos impostos, não é? Ele iria, na verdade, se expor publicamente, quer para os judeus, até para os romanos. Amém? Que era a sua entidade patronal. Amém? Mas ele, na verdade, tinha este estatuto, ele tinha, irmãos, porque isso podia ser impedimento. E às vezes nós começamos a pensar, o que é que as pessoas vão dizer, o que é que as pessoas vão pensar de mim se eu ir à igreja. E às vezes mesmo como crentes aqui no culto, às vezes um culto de oração, outro culto, às vezes há uma necessidade e nós temos dificuldade em dizer, orem por mim, porque não queremos expor a nossa necessidade publicamente. Mas a Bíblia diz que todo aquele que vem ao Senhor, todo aquele que humildemente chega a Ele, o Senhor o recebe e não volta, amém, para trás vazio. Amém? O Senhor é aquele que atende as nossas necessidades. Amém? Irmãos, Zaqueu, ele encontrou, na verdade, obstáculos. E quando nós encontramos obstáculos, ou contornamos os obstáculos, ou então os obstáculos são desculpa para não chegarmos ao nosso objetivo. Como é que está a tua vida diante dos obstáculos que vão surgir no teu dia a dia? Amém? Deus está dizendo, né? Deus está chamando. Eu acredito que o Senhor está-te a despertar para um compromisso mais sério com Ele. Mas tenho isto, tenho aquilo, tenho uma vida muito preenchida. Muitas vezes são simplesmente desculpas para continuarmos na mesma. Se há obstáculos, irmãos, com a ajuda do Senhor, a gente diz, não consigo. Olha, diga como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Interessante. Então, Zaqueu teve que vencer este obstáculo, o seu orgulho. Eu sou uma autoridade, eu sou uma pessoa, na verdade, que tem um estatuto social a preservar, mas sabe, aquele estatuto não servia para nada, simplesmente o deixava mais vazio. Um homem com uma grande posição, mas completamente vazio por dentro. Irmãos, que possamos encarar que todos nós temos no nosso interior um espaço que só pode ser preenchido quando o Senhor está no centro da nossa vida. Irmãos, ele era um homem rico, mas um homem vazio, não tinha paz. Salomão diz nos Provérbios, no capítulo 15, verso 16, melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Amém? Melhor é o pouco, amém? Com a bênção de Deus, amém? Com o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde... Olha, esse grande tesouro só nos traz inquietação, só nos traz preocupação. Amém? Zaqueu venceu o obstáculo do orgulho, do seu estatuto social, do seu status social. Mas olhe para isto, um homem da sua posição a subir uma árvore. Está maluquinho, não? Este Zaqueu acabou de pirar. Quem é que faz isto? Subir uma árvore. Isso é para as crianças. Não, irmãos. Ele não conseguia ver Jesus porque a multidão, na verdade, estava à sua volta. Ele era pequenino, as cabeças tapavam. Ele não conseguia ver Jesus. Ele tinha que ver Jesus porque ele, mais do que ver Jesus, que ele queria que Jesus o visse. Só que ele não sabia que Jesus já o estava a ver antes disto estar tudo a acontecer. Jesus está vendo o teu problema. Jesus está vendo a tua necessidade. Ele conhece. Mas é bom que nós tenhamos esta determinação de nos chegarmos para Ele, porque nós temos que fazer também alguma coisa. O mais difícil é Ele quem faz, mas esta busca, esta procura mostra que nós temos necessidade e diante da nossa busca nós sempre encontramos. Se nós ficamos passivos, não quer dizer que Deus não venha cuidar de nós, é a graça, é a misericórdia, mas olha, veja só o que é que Jesus ensinou. Pedi e dar, ele não conhece todas as coisas, conhece, mas ele diz, temos que fazer a nossa parte. Buscai e encontrei, batei e a precisar.
Deus espera de nós a nossa parte. Amém? Deus espera que cada um de nós possa chegar a Ele. Chegai-vos a Deus. Zaqueu chegou-se ao Senhor. Amém? Ele venceu este obstáculo. O que as pessoas vão pensar de mim? Não importa. Interessa o que Deus pensa de mim. Deus, o que é que Deus pensa de mim? Quando eu o busco, Deus pensa de mim que eu quero. E se Deus vê que eu quero, Ele tem mais para mim. Chegai-vos a Ele, chegai-vos a Deus, porque Ele vai chegar a vós. Diante da nossa busca, diante da nossa determinação, maior é a bênção. Aleluia. Ele era baixo, ele era pequeno, mas ele viu uma árvore. Amém? Se eu subir na árvore, eu vou ver Jesus. Amém? Ele chegou-se para ver Jesus. Amém? Irmãos, que nós possamos vencer os nossos obstáculos. Que nós, irmãos, que não seja o vizinho, que não seja algum familiar, que não seja alguma situação que nos impeça de termos maior bênção de Deus. Irmãos, os cultos, graças a Deus, em breve vai ser inaugurado um espaço. Este espaço é grande, é bom, mas mais ao nível, amém, mais ao nível do público, podemos chamar assim, em que terá mais facilidade as pessoas entrarem, amém, pelo nosso espaço adentro, amém, mais facilidade. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus, irmãos, vamos procurar, amém, levar pessoas também a ter um encontro com Jesus. O que nós precisamos é ter este encontro transformador com o Senhor. Amém? Muitas vezes as multidões, há pessoas à nossa volta que podem ser um estorvo na nossa vida. Não deixe que ninguém, absolutamente ninguém, impeça a bênção que Deus tem para a tua vida. Amém? Não tenhas vergonha dele. Não tenhas medo de expor na presença do Senhor. Não tenhas medo de pedir orações em teu favor, em favor da tua família, porque o Senhor vê a determinação no teu coração e quando nós pomos a nossa necessidade. Interessante, voltando a Bartimeu, Jesus conhece todas as coisas. Bartimeu, o que é que tu queres, Bartimeu? Jesus conhece, Ele sabe todas as coisas, mas o Senhor espera que nós possamos declarar a nossa necessidade. Declara a tua necessidade ao Senhor. Amém? Não fiques, Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe, mas quer que tu digas, eu quero, eu preciso. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, mas vais ficar a saber, porque o Senhor vai revelar, porque o Senhor vai mostrar. Aleluia! Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Zaqueu viu que o Senhor estava tão perto dele, ele não quis perder aquela oportunidade. Não percas as oportunidades que Deus está dando à tua vida. Nesta tarde o Senhor está passando por aqui. Nesta tarde Jesus está aqui e Ele tem uma bênção para ti. Simplesmente possa haver no teu coração determinação em buscar, fé para buscar, porque Ele vai responder, porque Ele vai abençoar, porque Ele conhece, mas tu tens que declarar a Ele, Senhor, eu preciso de ti. Aleluia. 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 Amém. Não deixe que a multidão, os vizinhos, a família, seja quem for, seja um obstáculo para tu, na verdade, receberes aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para a tua família. Amém? E quando há determinação, Deus vê, Deus conhece e Deus age em nosso favor. Vamos ver isso. Amém? Então veja o verso 5. Aleluia. Olha, veja a atitude de Jesus. Amém? Zaqueu não ficou indiferente. Amém? Ao coração, aos olhos de Jesus, diz que Jesus chegou àquele lugar e olhou para cima. Amém? Jesus olhou para Zaqueu. Amém? Jesus viu que estava ali uma pessoa em necessidade. Aleluia! Não sabemos se Zaqueu naquele momento simplesmente subiu ou se também subiu e falou alguma coisa. A Bíblia não diz, mas diz que Jesus viu. Amém? Jesus olhou para Zaqueu. E eu quero dizer nesta tarde, Jesus está vendo. Jesus está olhando para a tua vida. Jesus está olhando para a tua família. Jesus está olhando para a tua necessidade. E Ele tem uma resposta para ti. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. E qual é a resposta? No verso 5 temos a resposta do Senhor para Zaqueu, mas também para cada um de nós. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, amém. Eu tenho uma obra grande e urgente para fazer na tua vida. Zaqueu, aleluia. Desce, porque eu hoje quero entrar na tua casa, porque hoje eu quero entrar na tua vida, porque hoje quero trazer vida e vida com abundância a ti e à tua família. Zaqueu, Zaqueu podia ter adiado, Zaqueu podia ter deixado para amanhã, Zaqueu podia ter deixado para a semana seguinte, mas Zaqueu aproveitou aquela oportunidade. Zaqueu ouviu a palavra do Senhor e pôs em prática. Quantas vezes viemos ao culto, ouvimos a palavra, a ministração da palavra do Senhor, a ministração, aquilo que Deus está falando e pedindo ao nosso coração, e nós estamos dizendo, bem, deixa-me lá pôr isto em ordem primeiro, depois eu vou pôr isso em prática. Bem, quem sabe daqui a 6 meses, bem, quem sabe daqui a 1 ano já tenho esta situação resolvida, e então posso ser um crente a sério. Não deixes para amanhã, porque o diabo quer tirar a tua vida. Hoje o Senhor quer entrar na tua casa, hoje o Senhor quer entrar na tua vida, hoje o Senhor quer trazer transformação, hoje o Senhor quer trazer paz, hoje o Senhor quer fazer um milagre. Aleluia. Aleluia. Zaqueu não perdeu a oportunidade, diz o verso 6, apressando-se, desceu, e veja, irmãos, amém, quem recebe Jesus, amém, e recebeu com júbilo, recebeu com alegria. Oh, irmãos, a melhor coisa, amém, que nós podemos fazer, é a atitude mais importante da nossa vida, irmãos, é receber Jesus. E quando nós recebemos Jesus, Ele vai trazer alegria ao nosso coração. Eu acredito que já a palavra de Jesus trouxe alegria ao seu coração. Olha, como é que, imagina lá, tanta gente ali, uma multidão tão grande. Jesus estava passando simplesmente por ali. Não sabemos quantas vezes Jesus passou por Jericó, mas sabemos uma coisa, amém, o Senhor conhecia Zaqueu e chamou pelo nome. O Senhor está chamando pelo teu nome também. Eu te amo, eu tenho um plano na tua vida. Aproveita a oportunidade. E diz que Zaqueu, apressando-se, amém, desceu e recebeu com alegria, recebeu com júbilo. Aleluia, aleluia. Não perdeu mais tempo. Amém? Ele não quis perder nem mais um minuto da sua vida sem Jesus. Ele disse, Senhor, entra na minha casa, vem à minha casa. Amém. Verso 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, eis... Vemos aqui, irmãos, o que é que aconteceu quando Jesus entrou na sua vida, quando Jesus entrou na sua casa. Irmãos, o Senhor começou a fazer uma obra de transformação. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E disse, levantando-se Zaqueu, disse, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadriplicado. A lei do Antigo Testamento dizia, conforme a situação, se alguém roubasse, devia pagar em dobro ou 4 vezes. E Zaqueu não teve problema. Ele disse, eu vou pagar pela taxa máxima. Amém? Eu vou pagar pela taxa máxima. Amém? Aleluia. Veja, Deus faz uma obra no seu coração. Amém? Deus diz, olha, o dinheiro já não é nada para mim. O mais importante é eu estar em paz com Deus e paz também com o meu próximo. Amém? Deus, quando começa uma obra na nossa vida, ficamos em paz com Deus e paz uns com os outros. Ele queria encarar, ele queria ver os vizinhos, ele queria ver as famílias, ele queria poder olhar nos olhos e dizer assim, olha, este não é mais um ladrão, este homem tem uma vida transformada, Jesus mudou a sua vida, amém? E quando o Senhor diz quando o Senhor entra na nossa vida, Ele começa a chamar uma boa obra. Aquele que em nós começou uma boa obra, aperfeiçoará. Ele vai trabalhando a cada dia mais e mais até o dia de Cristo. Deus começou uma boa obra na tua vida, deixa, amém? Quando o Espírito Santo fala ao teu coração, para acertares algumas áreas da tua vida, não endureças o teu coração, diz sim Senhor, oh Deus eu quero, ajuda-me, dá-me sabedoria. Ele vai ajudar. É interessante, no verso 7 anterior, o 8 diz que nem sempre todos
As pessoas nunca ficam satisfeitas com nada. Começaram a murmurar. Ai, agora é crente. Ai, agora. Né? E diz, todos murmuravam, dizendo sobre Jesus e sobre Zaqueu, né? Que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Né? As pessoas começam a escarnecer do Senhor, começam a falar, olha, deixa estar. Né? Diz que passa a caravana e... Né? Deixa-os falar. Deixa-os falar. Não te importes, mas determina pôr a tua vida em ordem com a ajuda de Jesus. Jesus vai ajudar. Amém. Nós ouvimos os murmuradores, nós ouvimos aqueles que têm sempre queixinhas, têm sempre qualquer coisa para dizer, a nossa vida nunca vai para a frente. Amém. Se nós ficarmos preocupados, o que é que vão dizer? Olha, não se preocupe com isso. Amém. Importa-se o que o Senhor fala. Importa-se qual a opinião que Deus tem de ti. Amém. E o que nós vemos aqui, já cantamos um bocadinho aqui nesta tarde. Irmãos, isto é a graça de Deus. Zaqueu merecia? Não, e eu também não. Ninguém merecia a salvação. A Bíblia diz que não há um justo, nem um sequer. Todos pecaram e ficaram separados da presença de Deus. Mas diz que o Senhor fez cair sobre Jesus o pecado de todos nós. E lá estava Jesus, caminhando para a cruz, passando por Jericó, indo a Jerusalém, entregando a sua vida lá naquele lugar, o Monte da Caveira, o Monte do Calvário. E ali ele deu a vida para pagar pelos nossos pecados, aquilo que João Batista declarou, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus estava passando por ali, já estava operando na vida de Bartimeu, já estava operando na vida de Zaqueu, e muitos à volta certamente também foram atingidos, tocados pela presença de Jesus, pelo Evangelho de Jesus, pela Boa Nova. Hoje veio a salvação a esta casa. Amém? Porque este também era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Amém? E há tanta gente perdida à nossa volta. Há tanta gente perdida. Mas não temos que andar mais perdidos. Amém? Quando nós aceitamos Jesus, quando nós damos lugar a Jesus, a nossa vida começa a ter orientação, começa a ter uma direção. Sabemos de onde viemos, sabemos onde estamos e sabemos para onde vamos. Por isso, irmãos, tudo à nossa volta, ouvimos falar na guerra lá na Ucrânia, ouvimos falar noutros lugares, né? Não é só na Ucrânia que está existindo um conflito armado, outras partes do mundo estão havendo conflitos armados. Ouvimos de... Agora é o vírus do macaco, né? A varíola, né? É mais isto, é mais aquilo, mas não... tanta coisa. Mas quem tem Jesus está nas mãos do Senhor. Sabemos onde é que estamos nas mãos do Senhor. Sabemos para onde é que vamos para Ele. E um dia Ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito vos colocarei. Amém? Nesta tarde, resta-me fazer uma pergunta. Será que todos já entregaram a sua vida a Jesus? Será que todos já acertaram a sua vida com Jesus? Zaqueu, ele sentia que a sua vida estava longe de Deus. E quando Jesus estava passando pela sua cidade, naquele dia, ele aproveitou aquela oportunidade. Ele não quis perder aquela oportunidade. A nossa vida, aliás, a nossa vida não está nas nossas mãos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Sabemos o dia de amanhã no sentido que se nós entregarmos a nossa vida a Jesus, o nosso amanhã, seja vivos, sejam mortos. Paulo diz, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Amém? Estamos sempre bem. Mas quando nós ainda não estamos completamente nas mãos do Senhor, o nosso amanhã está em perigo. Então é bom que hoje, que é dia aceitável, o Senhor diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e vamos ter comunhão, serei com Ele e Ele comigo. Nesta tarde, tem aqui alguém que quer fazer um concerto com o Senhor. Quer entregar a sua vida a Jesus ou quer fazer uma reconsagração, uma reentrega ao Senhor. Vamos ficar todos em pé. Não quero expor ninguém, mas mesmo no lugar onde está, eu queria orar por si. Simplesmente levanta a sua mão para nós orarmos por si. Amém? Temos alguém nesta tarde que... Aleluia. Vamos orar.
nosso Deus. Sem Ti a nossa vida é uma vida vazia, sem Ti não há paz, sem Ti, Senhor, há só insegurança. Sem Ti, Senhor, meu Deus, a nossa vida é triste, é amarga. Mas Tu vieste para trazer a paz. Tu vieste para preencher o vazio do nosso coração. E esse vazio, ele é preenchido pela presença do Teu Santo Espírito, Senhor, nesta tarde, Senhor, que Ele possa estar, Senhor, visitando esta vida, que precisa de uma renovação, Senhor, precisa de uma restauração, precisa que o Senhor venha tocar. Nesta tarde toca, Senhor, enche esta vida com a Tua presença. Senhor, que o vazio possa, Senhor, sair e vires preencher esse vazio com a Tua paz, com o Teu amor, com o Teu perdão, com a Tua restauração. Pai querido, Senhor, vem, Senhor, toca esta vida, Senhor, e que a partir de hoje, Senhor, possa voltar a experimentar a alegria da salvação, a alegria, Senhor, de ser seu filho ou sua filha, meu Deus, que neste dia, Senhor, o Senhor possa fazer recomeçar uma obra grande nesta vida, Pai. Te peço, Senhor, e te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo e para a sua glória. Amém.